coração se converte ao bem, a inteligência se desdobra em serviço nobre e renovador. Há 2000 anos já, as mãos de Jesus, atendendo ao impositivo da sua mente excelsa, semeou as estrelas da caridade, filhas do amor, nos céus escuros das consciências, com um sol gentil a adornar de luz o firmamento. É imperativo consociar mente e sentimento nas esferas do trabalho, para que a vida se converta no orbe em estância de harmonia e paz. Para tanto, se faz imprescindível que cada cristão atenda ao programa que lhe compete. A sociedade tem início na família, e esta começa no indivíduo. Se o cristão em atividade não dispõe de bastante serenidade para atender às questiúnculas que o surpreendem, com o tirocínio que dele se espera, não está preparado para participar da família ampliada. Se reage, ao invés de agir, é peça desajustada na máquina do progresso. A mensagem cristã, atualizada pelo Espiritismo, é roteiro pacificador, diretriz equilibrante, via de segurança. Imperiosa ordem, disciplina, obediência às instruções da Boa Nova para resultados salutares, eficientes. Quem não se domina é incapaz de dirigir. Quem não sabe obedecer não dispõe de valor para orientar. Por essa razão, é necessário harmonizar lucidez da mente com emoção sentimental, para o real equilíbrio. A paz do mundo é serva da paz do lar, e esta é escrava da paz do homem. A grande máquina depende de humildes parafusos ou pequeninos minérios que as ajustam. O desejo de qualquer natureza gera a energia potencial. E depois do impulso, aparecem os primeiros raios do sentimento. O sentimento agita os poderes da vontade. Em seguida, a vontade surge no cérebro em forma de pensamento. Temos, desde logo, a força irradiante à procura da concretização segundo a sua espécie. Então, ei-la a exprimir-se em todas as direções. É palavra que edifica ou destrói. É ação boa ou má. É resolução santificante ou menos digna. É atitude que auxilia ou prejudica. É determinação que ampara ou menospreza. É ato, enfim, que significa compromisso no bem ou no mal. Tenhamos assim cautela com os nossos próprios desejos. Querer é começar a fazer. Anelando e imaginando, libertamos de nós mesmos a energia indispensável à materialização de nossas criações interiores. Damos do que possuímos. Recebemos de acordo com a nossa preferência. Permutamos os recursos e impressões de acordo com os nossos princípios ideais. O desejo é semente da alma. Por isso mesmo, asseverou a profecia no caminho dos séculos. Guarda carinhosamente o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
está matematicamente dosado nas formações da natureza. Entretanto, as leis divinas estabelecem que a vontade consciente da criatura tome os ingredientes do mundo com a possibilidade constante de tudo alterar, modificar, fazer e refazer, construir e reconstruir nas trilhas da existência. Nitroglicerina e matéria silicosa constituem a dinamite, capaz de efetuar depredações e arrasamentos, mas, se o homem lhe controla as explosões, nela encontra valioso auxiliar de serviço. Ferro e carbono, habilmente conjugados, compõem o aço comum que tanto satisfaz na prática belicista, como atende na base da indústria ou na garantia da construção. Lama e detrito criam o charco. No entanto, se alguém lhe aplica drenagem conveniente, ei-lo que se converte em celeiro de pão. A laranjeira rústica estende pomos azedos, contudo, se recebe enxertia adequada, esparze larga cópia de frutos suculentos. Assim também o destino. Culpa e resgate somam dificuldade e dor, mas se empregamos fé viva em nossa capacidade de realizar o melhor, aceitando o sofrimento por recurso de correção e aprimoramento, ainda mesmo na sombra do extremo infortúnio, podemos traçar o caminho da paz e acender a chama da elevação. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estarmos aqui mais uma vez reunidos neste encontro que congrega música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Somos guiados mais do que por pensamentos, por forças internas que nos conduzem à ação. Mecanismos inconscientes trabalhando freneticamente, produzindo como consequência substâncias que são derramadas nos espaços cerebrais, são a miúde responsáveis diretas por nossos atos. Contudo, discernimos em parte sobre tais ocorrências, razão pela qual nos dizemos racionais. Pois se assim não fôssemos, seríamos, como dizia Paulo em sua carta aos Coríntios, como o sino que soa ou como o metal que tine. O equilíbrio desse movimento harmônico representa o tom daquilo que somos, característica mediante a qual nos diferenciamos dos demais, medida qualitativa da forma de agir ordinária do ser. Mas quanto a essas formas propulsoras, o que temos a dizer sobre elas? No programa de hoje abordaremos o tema vontade, entidade suprema presente em animais e homens, por cuja administração podemos ser ou não ser aquilo que as nossas pulsões nos sugerem ser. 3 são as forças que, irmanadas, podem conduzir o indivíduo à ação: a necessidade, o desejo e a vontade. Embora sejam primas irmãs, elas se diferenciam por características próprias que as definem. Começando pela necessidade. Esta pode ser dividida em 2 classes: as fisiológicas ou naturais impositivas e as de ordem contingente, incutidas pela cultura, pelo ambiente social ou por questões internas do próprio indivíduo, como a carência afetiva ou o senso de menos-valia. Necessidades buscam saciação, sendo estas condutoras da ação, conforme já explicado no episódio 141. Porém, algo mais lhe falta para que o sujeito seja conduzido, desde que a necessidade aparece, até a sua completa saciação. Os desejos são filhos da carência com a expectativa. Nutridos exclusivamente por projeções mentais, os desejos imantam o ser à ação por conta da espera de que um prazer, algo a ser sorvido, seja realizado. Os desejos imprimem às necessidades um senso de prioridade desmedido, posto que inflacionam a falta, apressando o sujeito para a consecução dos consequentes atos demandados pelos desejos. Imagine que às 3 horas da manhã o sujeito acorde com o desejo de tomar um sorvete de creme com ameixas. A sua boca água somente pelo fato de imaginar sorvendo as colheradas do precioso manjar, estalando nas papilas gustativas o sabor, o doce e o amargo daquela combinação.
A pessoa pode ou não sair da cama, do conforto do seu lar àquela hora, mas isso dependerá de algo mais, sem o qual nada pode acontecer. Sabendo disso, o desejo emula sua própria saciação, adiantando no cérebro a produção de substâncias como a dopamina, por exemplo, a qual dá aquela sensação de prazer, antes mesmo do fato objeto do desejo ter sido levado a termo. Pode-se por isso dizer que os desejos são mais mentais do que físicos. E aí que surge a vontade. A vontade é a força que atende às necessidades e sacia os desejos. No parágrafo 5º da introdução da filosofia do direito, Hegel afirma que o pensamento e vontade não são diferenciados por serem faculdades distintas, mas apenas como dois métodos, dois aspectos teórico e prático da mesma capacidade de pensar. Na abordagem específica para o mundo exterior, o pensamento tende a melhor conhecê-lo e a vontade a transformá-lo. Hegel considerou a liberdade da vontade como um pré-requisito necessário para a atividade prática do homem. A vontade é livre em si mesma, pois tem potencial para ser livre. Os impulsos, desejos e inclinações podem ter relação com vários objetos e podem ser compreendidos de várias maneiras. Para essas inclinações naturais, o eu tem a potencialidade de dizer não, devido à sua natureza abstrata. Tem a possibilidade de decidir. A vontade natural vai exigir uma decisão do indivíduo desejante. Segundo Hegel, é através do decidir que a vontade se põe como vontade de um indivíduo determinado e como vontade de um indivíduo diferenciando-se em frente a outro. Em um capítulo fascinante da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o druida de Lorena, Leon Denis, aborda o tema da vontade. Para o filósofo francês, a vontade é a maior de todas as potências. Por intermédio dela, seria possível ao homem comum adentrar nas camadas mais íntimas do ser, resgatando da imobilidade faculdades adormecidas que lá já se encontram ávidas pela luz dos discernimentos. Nesse particular, compara a estrutura da criatura humana como a combinação de duas esferas de ação e expressão, uma delas circunscrita à outra. A mais periférica manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade e sua insuficiência. Diz Denis que enquanto esta for a reguladora do nosso proceder, temos a vida interior semeadora de provações e males. A outra interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando este centro de ação domina o outro, quando seus impulsos nos dirigem, que se revelam as potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. A vontade seria a força que permite ao sujeito vencer as camadas superficiais do eu, adentrando nos confins sombrios da personalidade como garimpeiro em busca da premiada pepita, a fim de encontrar no veio majestoso a essência que pode trazer liberdade às criaturas. Sem a força da vontade, tibiez covarde dos viajantes desavisados, tal aventura reside apenas nos sonhos, tais quais os desejos insatisfeitos por absoluta inação ou necessidades postergadas sem prazo certo de consecução. Atingir tal meta é permitir a eclosão do Espírito Divino em nós, condição necessária e suficiente para que o ser vença o eu egoísta, associando-se à obra universal e eterna, criando uma vida perfeita e feliz. Caminhar para os gloriosos destinos enseja almas carregadas do senso da vontade sincera e firme. Para tanto, faz-se necessário que saibamos de tais potenciais adormecidos, não como teorias de religiões ou seitas, ou mesmo até como programas de autoajuda, mas cientes de uma realidade subjacente ao eu, possam as criaturas alcançar, mediante ingentes esforços, cada vez mais possibilidades que lhes fortaleçam as suas deliberações. Desde os tempos imemoriais, o homem sonha com este encontro. Porém, dadas as características passivas com as quais empreendeu essa tão sonhada busca, tornou-se um mero viajante do tempo, causa e consequência de si mesmo, sobre o achaque das dores e sofrimentos auto-impingidos. Tornou-se Marte em um conto em que é protagonista de valorosa causa.
Os espinhos da coroa do Cristo em sua cabeça fê-lo imaginar que redimir é sofrer, em um ciclo intérmino de lamúrias e imprecações infrutíferas, com passos lentos na direção do verdadeiro e derradeiro destino. Ainda citando Leon Denis acerca da vontade, sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que queira com energia e constância. Dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade, que podeis vir a ser o que quiserdes, e sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes conquistado esse domínio sobre vós, não mais tereis de temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito o vosso eu, inferior e frágil, uma alta e poderosa individualidade. Estar no centro do teu coração para fazer somente tua vontade. Eu quero estar no centro do teu coração para fazer somente tua vontade. Que eu te ame mais que a te busque com intensidade, que eu diminua pra que tu cresças em mim, meu Senhor, e os meus planos e desejos e os meus sonhos estejam em conformidade com o teu coração. Eu quero estar no centro do teu coração para fazer somente tua vontade. Eu quero estar no centro do teu coração para fazer somente tua vontade. Que eu te ame mais que a mim mesmo, que eu te busque com intensidade, que eu diminua pra que tu cresças em mim, meu Senhor, que os meus planos e desejos e os meus sonhos estejam em conformidade com o teu coração. Que eu te ame mais que a mim mesmo, que eu te busque com intensidade, que eu diminua pra que tu cresças em mim, meu Senhor, e os meus planos e desejos e os meus sonhos estejam em conformidade com o teu coração.
e não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus. Evangelho de João, capítulo 5, item 40. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno em preleções de esperança e conforto, todavia negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, através do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição, no entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Jesus, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. De nós mesmos flui o manancial da vida. Vitória ou derrota, alegria ou tristeza, felicidade ou infortúnio, são produtos do nosso próprio coração. Deus concede recursos iguais para todos, e nós facilitamos ou complicamos os processos de execução dos propósitos divinos a nosso respeito. As leis do trabalho não se modificam, não existe privilégio. Ninguém foge ao cumprimento da lei. Realizaremos quanto nos cabe no tempo, ou voltaremos à lide com o tempo, a fim de criar, refazer ou reaprender. À custa do calor na forja, converte-se o ferro bruto em utilidade. Sofrendo a chuva e o vento, entreabre-se a flor numa festa de cor e de perfume. Consumindo-se, o óleo na candeia se transforma em luz. O brilhante é o coração da pedra que se deixou lapidar. Cada criatura observa a criação de acordo com as experiências que já acumulou. Conquista-te, aprende, cresce, ilumina-te. Eis as sugestões da natureza em toda parte. Quando o homem adquirir olhos de ver e ouvidos de ouvir, perceberá a beleza da espiritualidade vitoriosa e distinguirá a sinfonia da eternidade. Tudo depende de nós. A sombra e a claridade, a cegueira ou a visão, a fraqueza e o fortalecimento surgem em nosso caminho, segundo a direção que impusermos às sagradas correntes da vida.
Deus é amor, é criação, é vida, é movimento, é alegria, é triunfo. Dirijamos nosso sentimento para a vontade do Senhor e o Senhor naturalmente nos responderá, santificando-nos os desejos. Omar Imam Orcheb vivia na cidade de Persépolis, antiga Pérsia, juntamente com sua família, esposa e filhos. Pertencente às classes menos abastadas, Omar possuía um pequeno empreendimento do qual retirava o sustento dos seus. A pequena loja, situada no mercado da cidade, oferecia artigos inusitados, hauridos nas buscas diárias que Omar realizava nas escaldantes areias do deserto. Todas as manhãs, antes de o sol dar o ar do dia, saía com seu animal de carga rumo ao areal, onde realizava escavações em busca de artigos perdidos pelos peregrinos que por ali passavam. Em os acampamentos abandonados, era certo encontrar especialidades deixadas para trás pelos viajantes, sobretudo vasos, candelabros e outros objetos de menor valor. Até mesmo em dias de muita sorte, algumas pepitas de ouro e joias perdidas faziam a alegria do esforçado Omar. Quase anoitecendo, voltava à cidade onde se dirigia à loja diligentemente conduzida por sua esposa Nadir, iniciando novo turno onde as peças eram limpas e preparadas para serem colocadas à venda no dia seguinte. Essa era a rotina de Omar, que envelhecia pelo cansaço de extenuante labor. Certo dia, conspurcando as areias em busca dos usuais objetos, deu-se como uma espécie de bule de louça, finamente ornado com um desenho de uma paisagem, denotando que ali havia algo de imenso valor. Se não for objeto precioso, por certo seria objeto de admiração e desejo, afinal era trabalho fino e de elevado gosto. Retirou a peça cuidadosamente da areia, levando para uma mesa improvisada que utilizava para ajustar os objetos antes de pô-los no alforje. Com uma toalha e o auxílio de um cântaro que carregava consigo, iniciou a limpeza da peça para que pudesse observá-la melhor. E qual não foi a sua surpresa? Ao esfregar em uma determinada área do desenho estampado na peça de louça, uma fumaça começou a sair do bico do pequeno bule. Fato que fê-lo, assustado, largar a peça que por pouco não se quebrou. À sua frente formava-se uma figura que assemelhava-se a um homenzarrão vestido à moda dos transeuntes do deserto. Uma touca encaixada em uma farta cabeleira, um manto avermelhado de imenso brilho, ornamentos dourados por todo o corpo davam o tom extravagante que o caracterizava. Omar, incrédulo, pensou ter sido contaminado por algum vapor que o envenenara, temendo ser o delírio prenúncio de iminente morte. Seu coração pulava de ansiedade à medida que a forma se aclarava diante de si. Um abundante suor inundava a face assustada e incrédula. "Quem é você?" experimentou Omar, a título de entender a situação. "Chamo-me Odin, sou o espírito das almas perdidas, ao seu dispor." Um misto de pavor e curiosidade invadia a alma de Omar. Todavia, a situação ensejava a medida saneadora e imediata. Como haveria de prosseguir no labor do dia, vez que a situação lhe impunha imobilismo inquietante? "Que queres de mim, senhor Odin? Porventura vens roubar minha vida, levando-me ao reino das almas perdidas, do qual és guardião?" Odin deu uma gargalhada em sinal de espanto, afinal, os motivos pelos quais estava ali agora eram diametralmente opostos àqueles colocados por Omar. Em verdade, fora ele trazido para a liberdade qual um gênio retirado de uma lâmpada, conforme assim eram as histórias que dominavam o imaginário daquele local. "Em verdade, estou aqui para realizar para ti 3 vontades. É só pedir." Omar lembrou-se das lendas contadas por seus pais a respeito de algo parecido e foi logo dando aso à mais profunda imaginação. "Quero um camelo novo para as minhas viagens, dinheiro para realizar meus desejos materiais e que torne o meu pequeno empreendimento o mais amplo e próspero de toda a região." Mais uma vez Odin sorriu, desta vez havia algo de espanto em seu olhar. "Percebeste o que me pedes? Dar-te-ei 3 vontades e me pedes 3 desejos?" Amigos, desejos, quando satisfeitos, são produto acabado das realizações, conquanto deixam de existir tão logo são saciados.
Se pudesse realizar desejos, a sua presença diante dele seria a da inércia inoperante, incapaz de aurir da graça das conquistas necessárias às suas realizações. A vontade, ao contrário, é mais do que o desejo, é a força que o faz caminhar pelas estradas empoeiradas, subir as montanhas, enfrentar os espinhos para que teus desejos, aí sim, sejam realizados. Desejos realizados à moda dos gênios é ocorrência sem sentido e vacuidade próxima da alma. Não realizo desejos, mas ensejo vontades, se é que podes me entender. Omar parou pensativo, afinal jamais ocupara-se com tais perspectivas. Pôs-se a buscar as vontades que teria lá no fundo da alma. Pensou e nada lhe ocorria. Seus olhos começaram a pender em sinal de luto, semblante fechado, ombros arqueando, dando a impressão de flor que murcha ao final do dia. Lágrimas começaram a correr dos seus tristes olhos, quando em um meio sussurro falou: nada me ocorre. Sou o laborioso trabalhador da vida. Todos os dias garimpo as areias em busca do sustento dos meus e dei-me conta nesse instante de que não há em mim vontade de nada mais. Sirvo sem servir-me e dou-me conta de que as dificuldades encontradas pelo caminho têm aqui a sua gênese. O mero executor sem vontade é qual arado atado ao animal sem vida, inerte por si, corroído pelas traças e pela ferrugem. Pois então, já que não tens vontades, dar-te-ei 3 dos meus mais poderosos presentes. Guardei-os para quando encontrasse alguém que nada tivesse a me pedir. Retirou do bolso da túnica tais objetos, cada um com uma imagem grafada na face. Em um, o desenho de uma estrela, no outro, a lua e no terceiro, o sol. Tens aqui 3 amigos que eu chamo orientadores das vontades. As estrelas são como guias do caminho. Quando nos deslocamos pela vida, é importante direcionarmos a vontade para objetivos, os quais passarão a ser destino cujo atingimento contará com o rumo indicado por essas amigas de luz fixadas ao zimbório. Com elas, não vos perdereis nos atalhos das distrações. Todavia, as imagens que vês das estrelas são emanações de luz de algo que não existe mais. Posto que, dadas as imensas distâncias, transladaram os espaços ao custo de milhares de anos, até impactar vossa retina. A essa altura, certamente, é fonte exaurida, gravando no espaço suas marcas para que os viajantes não se percam em seus deslocamentos. Portanto, não as elegeis a divindades, use-as com sabedoria e não perecerás. A lua, por sua vez, é força que exerce em seu coração para que jamais desfaleça ante os impedimentos do caminho. Qual imã que conduz as marés, ela pode fortalecê-lo de tal forma que nada possa deter sua estrada. Contudo, não vos prendais a ela, de forma que possas resistir em tempo certo aos seus impulsos, seguindo o caminho, mesmo quando as fases forem de menos intensidade nos céus. Já o sol é luz em teus propósitos. Ao iluminar o vosso caminho, poderás discernir entre o certo e o errado, pois verás com claridade todas as consequências das vossas escolhas. Todavia, é luz difusa, embora poderosa. Se usares esses 3 amuletos, escolherás o rumo certo para o qual vossa vontade vos conduzirá. Terás a força para os embates que se lhe serão apresentados pelo caminho e luz mirífica do sol a clarear vossas escolhas. Use-os com prudência e sabedoria e vossa vontade vos conduzirá aos gloriosos destinos aos quais estáis submetido. Omar deixou as coisas para trás, saiu em demanda da sua casa para os refazimentos necessários. Afinal, possuía agora o mais valioso troféu que pudera ter encontrado naquele inerte deserto. Seria doravante senhor de si mesmo, guia e orientador dos seus destinos, e pelos dias que lhes restavam, carregaria em a alma já refeita a vontade sem limites de brincar de viver. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo.
Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Maestro Lobato. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja, Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde esteja, está dentro de nós. Oh, quanta paz, quanta luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Homem, levanta o véu do teu futuro, troca o prazer sensualista e obscuro pelo conhecimento da verdade. Foge do escuro ergástulo do mundo e abandona o desejo moribundo pelo poder da tua divindade. Teu corpo é todo um orbe grande e vasto. Livra-o do mal onífero, nefasto, com a espada resplendente da virtude. Que o sol da tua mente, eterno, esplenda, dando a teu mundo a mágica oferenda da alegria em divina plenitude. Deixa o conjunto de ancestralidades, da carne, o eterno símbolo do Hades, onde o espírito clama, sofre e chora. Deixa que as tuas glândulas do pranto
te salvem do cadinho sacrossanto, da lágrima pungente e redentora. Mas, sobretudo, observa o pensamento, fonte da força e altíssimo elemento em que toda molécula se cria. Da existência, ele faz sepulcro o objeto, o jardim luminoso e predileto de arcangélicas flores de harmonia. Ouve-te sempre a ronda do mistério, mas faze de tua alma um grande império de beleza, de paz e de saúde. Que as tuas agregações moleculares vivam livres de todos os pesares, com os tônicos sagrados da virtude. Tua vontade, esclarecida e forte, triunfará das angústias e da morte, além dos planos tristes da matéria. Mas a tua vontade enfraquecida é a meretriz no báratro da vida, amarrada no catre da miséria. Ante o céu claro escuro do crepúsculo, o devoto extasiado rogava ao Altíssimo: Senhor, abre-me os celeiros da prosperidade espiritual. Preciso crescer mentalmente para servir-vos. Sinto, Pai, que minhas forças jazem adormecidas. Quer fazer por elevar-me? Disponho de elementos materiais suficientes com que prover as exigências da vida. No entanto, no fundo, reconheço-me desalentado e abatido. Quero vibrar em vosso infinito amor, dedicar-me à procura infatigável de vossos dons de sabedoria. Contudo, intimamente demoro-me na indecisão do viajante que se vê desamparado sobre a neblina espessa. Ó magnânime Pai, não me deixes dormitar à margem do caminho. Não sou ignorante das coisas sagradas. Sei que é imprescindível trabalhar na iluminação de nós mesmos para que o mundo seja finalmente redimido. Estou informado de que a vossa vontade impera sobre a nossa, mas aprendi desde muito tempo que a nossa colaboração individual é indispensável na execução dos programas salvadores. Todavia, como avançar se me faltam recursos ao espírito? Ajuda-me na superação de mim mesmo. Auxilia-me a rasgar a venda que me impede a contemplação da vossa gloriosa luz. Impressa em todos os quadros da vida. Não me desampareis. Sou vosso, pertenço-vos. Dilatai-me o entendimento, dai-me a ocasião de revelar o aproveitamento das bênçãos que já me concedestes, facilitai-me a demonstração das dádivas com que me aquinhoastes. Aguardo-vos a manifestação paternal, descerrai para minhas fontes da graça, a fim de que minha compreensão se expanda e cresça. Sejam executados os vossos desígnios. Recordando a saudação do anjo na formosa narrativa do Evangelho de Lucas, repetiu o pensamento de Maria. Cumpra-se no escravo a vontade do Senhor. Depois da prece, levou o lenço aos olhos e enxugou as lágrimas que a contrição lhe trouxera. A noite começava a enfileirar constelações no campo celeste. Retomou então o caminho do lar reconfortado. Orara com fervor e aguardava a bênção divina para o próprio engrandecimento. Antes, porém, de transpor o jardim doméstico, eis
que a esposa aflita vem ao encontro dele. Um dos filhos, molestado por uma estranha cólica e atendido pelo médico, submeter-se-ia à delicada intervenção cirúrgica em breves horas. Atordoado, como se alguém houvesse desfechado tremendo golpe no crânio, não voltara ainda a si quando um servidor de confiança, palidíssimo, lhe postrou à frente, notificando que o maior depósito de algodão de sua propriedade fora inexplicavelmente incendiado. Não pudera situar a procedência do fogo que lavrara implacável enquanto encontrou combustível. O devoto fez força para não cair. O sangue concentrava-se-lhe no cérebro, aos borbões. Estava muito distante do próprio domínio. A mente vagueante parecia incapaz de exercer qualquer direção construtiva sobre o pequeno mundo fisiológico. Contudo, não movera os pés. Nesse com menos chega suarenta, velha tia, excessivamente nervosa, comunicando-lhe que o pai agonizava numa cidade próxima. O devoto esqueceu que a bondade divina podia curar-lhe o filho, conferir-lhe novo algodoal mais rico e mais extenso e proporcionar merecido repouso ao cansado genitor que de há muito lutava e padecia na terra. No minuto, aquele homem se transformou. Ele que rogara ao céu recursos para iluminar-se, para dilatar-se mentalmente, para crescer em conhecimento e virtude e engrandecer-se para a vida imperecível, ao invés de receber os testes divinos com fortaleza e serenidade, a fim de melhor e mais plenamente aproveitar a oportunidade de elevação, gritou acabrunhado: onde está Deus que não ouve as orações? Sou um desventurado, o mais infeliz dos homens. E caiu no leito, vencido, quando a luta apenas começava. Fugindo a todas as possibilidades de crescimento espiritual para cair nos sedativos de um médico. Registrando-lhes a experiência de perto na condição de amigo desencarnado, reconheci que quase todos os crentes, ao suplicarem a proteção do céu, não pretendem, no fundo, respirar o clima superior da verdade e da luz. O que pleiteiam, sem dúvida, é a posição de orquídeas na estufa celeste. Incerteza parece coisa de pouca monta, mas é assunto de importância fundamental no caminho de cada um. As criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela e passam ao domínio das forças negativas sem perceber. Dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisas à noite. Frequentemente rogam em prece: Senhor, eis-me diante de tua vontade, mostra-me o que devo fazer. E quando o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço a expressar-se conforme as necessidades a que se ajustam, exclamam em desconsolo: quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Não tenho forças, ai de mim que sou inútil. Sabem que é preciso servir para se renovarem, mas paradoxalmente esperam renovar-se sem servir. Dispõem de verbo fácil e muitas vezes se proclamam inabilitadas para falar auxiliando alguém nas construções do espírito.
Possuem dedos ágeis, quais filtros inteligentes engastados nas mãos. Entretanto, costumam asseverar-se inseguras na execução das boas obras. Ouvem preleções edificantes, ou mergulham-se na assimilação de livros nobres, prometendo heroísmo para o dia seguinte, mas passada a emoção, volvem à estaca zero, à maneira de viajante que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer jornada. Louvam na rua o equilíbrio e a serenidade, e às vezes, dentro de casa, disputam campeonatos de irritação. O dever jaz à frente, a oportunidade de elevação surge brilhando. Os recursos enfileiram-se para o êxito e realizações chamam urgentes, mas preferem a fuga da obrigação sob o pretexto de que é preciso cautela para evitar o mal, quando o bem francamente lhes bate à porta. Trabalho, ação, aprendizado, melhoria. Não te ponhas à espera deles sob a imaginária incapacidade de procurá-los, à vista de imperfeições e defeitos que te marcaram ontem. Realização pede apoio da fé, mãos à obra, tudo o que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Nem sempre estamos habilitados a eleger o nosso ambiente mais íntimo na experiência cotidiana. Às vezes, somos constrangidos a suportar certos quadros de luta ou a partilhar o convívio de pessoas que não se nos afinam com a maneira de ser, em razão dos compromissos que trazemos de existências passadas. Entretanto, em qualquer situação, somos livres para escolher os nossos pensamentos.
Cada inteligência emite as ideias que lhe são peculiares, a se definirem por ondas de energia viva e plasticizante, mas se arroja de si essas forças, igualmente as recebe, pelo que influencia e é influenciada. Ainda mesmo por instantes, toda criatura, ao exteriorizar-se, seja imaginando, falando ou agindo em movimentação positiva, é um emissor atuante na vida. E sempre que se interioriza, meditando, observando ou obedecendo de modo passivo, é um receptor em funcionamento. Aqueles que se desenvolveram mentalmente, atingindo a esfera das criações sugestivas, assumem o papel de orientadores, adquirindo responsabilidades mais vastas pela facilidade com que articulam programas de rumo para os outros. Cada qual expõe o que pensa pelo esforço que realiza. O cientista pela obra a que se consagra, o professor pelo que ensina, o escritor pelo que escreve, o comentarista pelo que fala, o artista pelo trabalho em que se revela. Analisemos assim aquilo que nomeamos como sendo nosso estado de espírito. Tensão, dúvida, angústia, irritação, otimismo, coragem, confiança ou alegria são frutos de nossa preferência no mercado gratuito das ideias, de vez que o fio invisível de nossas ligações com o bem ou com o mal parte essencialmente de nós. Convençamo-nos de que a nossa mente possui muita coisa de comum com o aparelho radiofônico. Emissões construtivas ou deprimentes, significando a carga sutil de sugestões boas ou más que aceitamos de companheiros encarnados ou desencarnados, alcançam-nos incessantemente e podem alterar-nos o modo de ser. Mas não podemos olvidar que a nossa vontade é o sintonizador. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência, e outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxurria da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante, fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste.
pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor. A tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, chamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, nossa oração rompe as trevas, escuta-nos, Mestre, e vemos, retifica-nos o passo para a estrada corrida, sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. Que assim seja. Hoje, com sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim, me levar para um passeio sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Arrumar minha gaveta, botar tinta na caneta do meu coração, escrever um eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher flores pra te dar quando tu fores flor no meu jardim. Animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança.